Caríssimos fiéis, nós ouvimos o cego que foi curado no Evangelho de hoje pedir a nosso Jesus Cristo: Senhor, que eu veja, Domine ut videam. E justamente são essas palavras que nós devemos ter como jaculatória diária. Diz a lenda que uma vez o homem mais rico do mundo, sendo questionado sobre o segredo de seu sucesso incomparável, respondeu: eu nunca enganei a mim mesmo. Com efeito, os que estão acostumados a lidar com pessoas no seu ofício cotidianamente, percebem quão grande é a capacidade do ser humano de se auto-enganar e de se auto-sabotar. Capacidade esta quase infinita. Simplesmente não há limite para a maneira como as pessoas se sabotam, realizando verdadeiras tolices perfeitamente evitáveis, e ainda se enganam, não vendo em si mesmo a fonte de muito desses problemas. Então, justamente as pessoas fazem besteira e não percebem. E nesse sentido, costumo afirmar que o sacerdote, o policial, o médico e o advogado são aqueles que mais estão familiarizados com a capacidade humana de se auto-prejudicar. Afinal, para eles, com grande frequência, virá aquela grande questão acompanhada de espantosa perplexidade: cara, por que cargas d'água você fez isso? Com efeito, meus caros, existem milhares de pessoas ao nosso redor que estão cegas para as suas próprias necessidades interiores. Vemos isso todos os dias e é verdadeiramente impressionante a ignorância que tantas pessoas têm de si mesmas. E o fato é que ninguém está imune a esta ignorância, pois nós não estamos imunes às chagas do pecado original. Nós mesmos seguimos nosso próprio caminho dia após dia, sofrendo frequentemente do mesmo distúrbio e nada fazemos a respeito. O fato é que, assim como pensamos e falamos sobre o auto-engano dos outros, eles, por suas vezes, poderiam muito bem discorrer a respeito do mesmo defeito em nós mesmos. Se a cegueira dos outros é tão evidente para nós, também nós temos vários defeitos para os quais nós permanecemos cegos. E assim a oração do cego no Evangelho deste domingo da 50ª, Senhor, que eu veja, Domine ut videam, deve ser adotada por nós como uma jaculatória diária. Diante desta nossa cegueira, devemos reagir e enfrentá-la. E assim, caríssimos, antes que possa haver qualquer passo no caminho do autoconhecimento e do autoaperfeiçoamento, devemos admitir, em primeiríssimo lugar, que há o que precise ser melhorado. Se nós continuarmos satisfeitos com a nossa condição de ignorância, ilusão e fraqueza, se nós permanecermos cegos
para o fato de que nós somos miseráveis pecadores e não nos dermos ao trabalho necessário de fazer um exame de consciência adequado, então nós não temos motivo nem disposição para procurar algum progresso na nossa vida moral e espiritual. Afinal de contas, podemos imaginar que se um conhecido nosso está gravemente doente e se recusa a admitir que precise da ajuda de um bom médico, nós temos poucos motivos para esperar alguma melhora. Evidentemente que remédios caseiros ou a automedicação da farmácia não resolverão casos mais graves. E se após um bom tempo, sofrendo com os sintomas da doença, a pessoa vai ao médico e encontra-se com a doença avançada, o médico muito bem poderia questionar: faz quanto tempo que você está com esse problema e por que não veio antes? Ao que podemos muito bem supor que a resposta seria: achei que não fosse algo sério. E, por mais absurdo que isto pareça, quanto a outras pessoas, quantas doenças da nossa alma nós acabamos por ignorar e que no futuro poderão se tornar extremamente sérias, porque já são atualmente algo sério. Por isso devemos justamente já reconhecer que nós precisamos do auxílio da graça. Precisamos tomar atitudes concretas para a nossa conversão. Ademais, o primeiro e fundamental princípio do tratamento de qualquer compulsão, como por exemplo o alcoolismo, e como é feito no programa conhecido dos Alcoólicos Anônimos, é fazer com que o indivíduo admita que possui um vício, que perdeu o controle da sua vida, e então reiteradamente afirmar isso de forma pública. Somente assim poderá realizar algum progresso no controle da sua compulsão. E pode parecer algo muito simples, mas o fato é que é muito difícil, meus caros, fazer com que as pessoas admitam os seus defeitos. E não podemos nos iludir. Nós mesmos temos essa tendência de se auto-enganar e esconder os nossos próprios defeitos de nós mesmos, por mais evidentes que eles sejam para os demais. O mais comum é terceirizar a culpa para os outros, terceirizar a culpa para as circunstâncias, ou até mesmo terceirizar a culpa para o demônio, mas nunca admitir a própria malícia ou fraqueza. E o fato é que tão bem nos convencemos de que isso seria verdade, que muito tempo se passa antes de encararmos a realidade tão simples, embora dura, de que nós não somos perfeitos. E nesse tempo, os nossos defeitos somente crescem, se enraizam e torna-se cada vez mais difícil de combatê-los. Claro, há de se conceder que, em muitos casos, nossos problemas são devidos a fatores exteriores a nós, muitas vezes estando de fato fora do nosso controle. Mas não são todos os nossos problemas.
O fato é que nós podemos dizer com segurança que a maior parte dos nossos problemas está em nós mesmos. Nós podemos dizer que nós já demos a nós mesmos muito mais problemas do que quaisquer outras pessoas com quem já nós entramos em contato. A maioria dos nossos problemas não vem de fora, mas de dentro. Isso pode parecer trágico, mas não, porque nós podemos agir contra eles. Nós podemos fazer alguma coisa, uma vez que eles se encontram em nós. Donde nós devemos querer, acima de tudo, ver-nos como Deus nos vê. Por isso devemos pedir: Senhor, que eu veja, Domine ut videam. E é claro que este exame de si mesmo, este autoexame, é extremamente difícil hoje em dia. Afinal, meus caros, uma das marcas dos nossos dias é a prevalência dos diagnósticos superficiais. Na vida pessoal, a cura mais recomendada para qualquer problema é esquecer, deixar de lado, prestar atenção em outra coisa, se distrair, ou então pensar em coisas boas. Diante das tribulações, diante das cruzes, diante dos problemas, a literatura de autoajuda só vem afagar o nosso ego e dar uma solução de 5 minutos ou então 5 páginas para que nós simplesmente ignoremos a realidade. Justamente a sociedade atual somente quer minimizar o desconforto e maximizar o prazer, e isso sobretudo pela fuga da realidade. E o que não resolve absolutamente nada, e somente favorece outro mal de nossos tempos, que é a ansiedade. Não é necessário ser nenhum gênio da psicologia para constatar isso. A fuga da realidade, a fuga dos problemas, não resolve nenhum problema e só faz com que eles sejam maximizados. Em nossos esforços para eliminar as preocupações, aflições, problemas, nós somos constantemente impelidos pela sociedade estúpida de hoje a descartar justamente aquilo que precisa de atenção imediata e séria. A cura para os nossos problemas, a única cura, é ir à raiz do problema, encontrar a verdadeira causa da dificuldade e começar a trabalhar a partir desse ponto. Tratar a superfície e permitir que a causa não seja corrigida não nos leva a lugar nenhum. Somente cria uma máscara mais bonitinha para o problema que permanece. Nós devemos descobrir a causa, e isso exige um autoexame minucioso. E justamente em muitos casos podemos nos encontrar com grande necessidade de um retiro verdadeiro ou da ajuda de sacerdotes experientes, para que nós possamos de fato ver a nós mesmos como nós realmente somos diante de Deus. E com efeito, meus caros,
Os pecados mais profundos de nossa natureza são frequentemente pecados encobertos, que estão disfarçados aos nossos olhos. Isso porque frequentemente estão associados a algo sobre nós, com o qual nós estamos particularmente satisfeitos ou então acostumados. Podemos aqui nos lembrar da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu estava muito satisfeito consigo. Tudo o que ele conseguia pensar diante do altar de Deus eram os seus pontos positivos. No entanto, a visão que Deus tinha a respeito dele era efetivamente muito diferente. De fato, caríssimos, o que o demônio quer é nos levar a uma condição em que possamos fazer um exame de consciência por 1 hora, sem descobrir nenhum defeito em si mesmo. Defeitos que, aliás, seriam perfeitamente claros e evidentes para qualquer pessoa que já morou ou trabalhou conosco. Aliás, deve-se realmente soar um verdadeiro alarme em nós, se temos dificuldade em identificar defeitos ou reconhecer pecados, para que nós possamos nos confessar. Isso é sinal de que o demônio está cegando a nossa consciência. Se após 1 ou alguns meses, sem se confessar, no exame de consciência só aparecem algumas poucas faltas genéricas, ou nós somos grandes santos, o que é impossível, pois quanto maior a santidade, mais aguda é a percepção dos pecados e das imperfeições. Ou então nós não estamos realmente preocupados com nossa salvação, ou, o que é ainda pior, estamos cegos da nossa alma. A verdade é que nossos defeitos e falhas são tão conhecidos dos outros, enquanto que nós somos tão cegos para esses próprios defeitos. Talvez não tenhamos jamais pensado nisso, que tantos defeitos nossos são evidentes para as demais pessoas. Mas o fato é que, mesmo que não pensemos nisso, nós estamos muito cientes disso. Afinal, se alguém nos encontra na rua e diz: olha, a gente estava falando de você outro dia, já aparece em nós o pensamento: o que é que estavam falando de mim? E o fato é que seria uma boa fonte de humildade e um bom empurrão para a conversão, se nos fosse possível ouvir o que os outros falam de nós. Mas então, caríssimos, como podemos ter os nossos olhos abertos? Em primeiro lugar, o fato é que nós deveremos fazer isso por nós mesmos. Nós não podemos depender de outro para fazê-lo. E a razão pela qual isto não pode ser delegado é a nossa própria culpa. Muitos gostariam sinceramente de nos ajudar, mas somos nós que impedimos este auxílio. À medida que crescemos, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso próprio orgulho, além da influência do hedonismo e do liberalismo da sociedade apóstata de hoje, nós acabamos por construir um muro em torno de nós mesmos, como um forte protetor contra qualquer interferência externa em assuntos pessoais.
Afinal de contas, quão doloroso é para nós que alguém se meta em nossos assuntos pessoais e fale alguma coisa a respeito de algum comportamento íntimo de nós. Frequentemente, diante da contrariedade, a nossa reação imediata é de revolta, de uma profunda dor no nosso ego e de retaliação. E isso ocorre sobretudo na vida familiar. As pessoas mais próximas a nós, que mais querem o nosso bem, muitas vezes até gostariam de falar conosco e de forma gentil apontar defeitos e outras coisas que precisariam ser corrigidas para o nosso próprio bem. Mas acabam por ter medo pela simples razão das voadoras e patadas ou profundos ressentimentos que essas tentativas de auxílio geraram anteriormente. E isso faz com que, para manter a paz, as pessoas finjam não notar os nossos defeitos evidentes e se recusam a falar sobre eles em nossa presença. O que é verdadeiramente triste, lamentável e extremamente errado. Afinal de contas, não devemos falar de alguém na sua ausência aquilo que nós não falaríamos em sua presença. Mas, se nós fizermos uma análise honesta, não há outro culpado para esta situação lamentável do que nós mesmos. Fomos nós que geramos essa situação, pela negação em se corrigir e pela negação da ajuda. Se não podemos contar com a nossa própria família para corrigir nossos defeitos, existe ainda a possibilidade de que algum amigo busque ajudar-nos. Mas mais uma vez enfrentamos uma condição criada por nós mesmos que não ajuda em nada. Uma vez que, pelo orgulho, nós não queremos receber nenhuma crítica e nós nos ressentimos profundamente quando elas são feitas, o fato é que grande é a possibilidade de nos cercarmos de um pequeno grupo de supostos amigos que simplesmente atende aos nossos caprichos e desejos, que nos agrada, mas que cala-se e cega-se diante dos nossos defeitos, mais uma vez evidentes. É claro que eles veem os defeitos. É claro que nossos defeitos os incomodam. Afinal de contas, todos nós somos insuportáveis em algum ponto, em algum comportamento, em alguma mania, em algum pecado. Nenhum de nós está imune a isso. Só que, por mais evidente que esse defeito seja para os outros, estes supostos amigos, por interesse ou medo, não falarão nada. E como são falsas amizades, não estão dispostos ao sacrifício. E diante da primeira necessidade, da primeira tribulação, diante das cruzes, deixar-nos-ão na mão e
largarão os betes, ou seja, desistirão. Vão nos deixar na mão. Então, se nossos supostos melhores amigos não vão nos ajudar a abrir os olhos, há ainda uma outra possibilidade. De fato, não é fácil possuir inimigos reais e ferrenhos, mas certamente todos nós temos alguém na vida que pode ser classificado como hostil ou como antipático a nós. Essa pessoa não terá receio nenhum de nos desagradar, sendo que suas mãos estarão desamarradas e sua língua estará solta. E quando falar de nós, fatalmente atingirá algum ponto sensível ao nosso ego. Claro, o motivo por trás da crítica pode estar totalmente errado, mas muitos bens podem advir disso se aceitarmos as críticas e humilhações com uma boa disposição da alma. Por isso que se diz que os inimigos declarados de um homem costumam ser seus melhores amigos, ensinando-lhe mais francas verdades sobre si mesmo do que aqueles que o mais estimam poderiam fazer. Quando críticas, hostis e humilhações surgirem em nosso caminho, podemos então colher tudo de bom o que pudermos dessas palavras. Pronta e energicamente questionemo-nos: existe alguma verdade naquilo que foi dito? Se houver verdade, então aqui e agora eu mudarei para que a observação nunca mais possa ser feita. E se honestamente não houver verdade nenhuma, o que sinceramente é difícil, em geral, se nós criticamos alguém, nós o fazemos em geral baseado em fatos reais. Mas se honestamente não houver verdade nenhuma, ainda assim eu mereço a humilhação diante dos meus tantos outros defeitos e por tantas outras ofensas que já fiz contra Deus. Vou então aceitar de bom grado esta crítica e humilhação para pagar um pouco pelos meus pecados, para crescer na virtude e manifestar a injustiça com a prática da virtude. Essa é a maneira inteligente de receber as críticas e humilhações. Claro que isso não quer dizer que em casos graves ou que causam dano não possamos ou até mesmo devamos defender a nossa reputação, mas isto sem jamais perder a mansidão e a caridade. Pois se nós perdemos a mansidão e a caridade, nós já não teremos mais razão nenhuma. Por fim, meus caros, a Santa Romana Igreja constantemente nos exorta a examinar a nossa consciência, sobretudo agora às portas da Quaresma. Se nós fôssemos simplesmente fiéis aos ensinamentos e orientações da Igreja em matéria de preparação para a recepção dos sacramentos, sobretudo a confissão e a comunhão, nós poderíamos superar em pouco tempo muitas tendências, muitas disposições e muitas fraquezas, que se não forem combatidos, vão gerar pecados gravíssimos no futuro. Por isso mesmo, meus caros, tenhamos mais cuidado com o nosso exame de consciência diário. Sim, nosso exame de consciência diário. Pois se o justo, e quando as escrituras falam em justo, falam em santo, se o justo peca 7 vezes ao dia, e repito, o justo é o santo,
quanto mais nós precisamos pedir perdão diariamente a Deus e lutar diariamente contra nossas faltas. E para que nós lutemos contra elas, nós precisamos reconhecê-las. E por isso precisamos nos examinar cotidianamente. Claro, não se trata de uma preparação para a confissão diária, mas nós precisamos, ao final do dia, examinar o que nós fizemos ao longo dessas 24 horas que ofenderam a Deus e que precisam ser combatidos. Senão nós não vamos sair do lugar. Sejamos ainda mais frequentes e diligentes em nossas confissões, ao menos a cada 15 dias. E buscando, sobretudo, ter uma verdadeira contrição, não tratando a confissão como um mero passaporte para a comunhão. E, sobretudo, não desperdiçando a graça que nós recebemos, que deve servir justamente para evitar novas quedas. Caríssimos, não nos iludamos, não nos enganemos e não nos percamos nessa ilusão que o diabo a qual o demônio nos impele. Não nos enganemos repetindo que tudo está bem, sem fazer um esforço decente para descobrir a verdade sobre nós mesmos. E a realidade sobre nós mesmos é exatamente o contrário. Nós somos miseráveis pecadores que necessitam da misericórdia de Deus e que precisam combater tantas inclinações ao pecado. Não esperemos até o dia do julgamento, até o dia do nosso juízo particular, para termos nossos olhos abertos com a verdade aterradora da nossa debilidade. Não esperemos a nossa morte, que pode ocorrer a qualquer instante, até mesmo antes do final dessa missa, para estarmos finalmente conscientes e assustados diante do estado da nossa alma e do estado da nossa natureza. Estejamos decididos a abrir os nossos olhos agora e destemidamente vejamos a nós mesmos como nós realmente somos aos santos olhos de Deus e peçamos, portanto, com o cego do Evangelho de hoje, Domine ut videam, Senhor, que eu veja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.